Olá, bem-vindo a mais uma de nossas aulas virtuais. Hoje nós vamos encerrar o assunto culpa. Já tivemos aí 2 vídeos e esse é o terceiro e último dessa série. E hoje vamos falar sobre culpa e mecanismos de defesas. Vamos falar principalmente de 2 mecanismos: o mecanismo de compensação e o mecanismo de racionalização. Esse mecanismo ele aparece em outras situações. O mecanismo de compensação ele aparece em várias situações. Pode aparecer em situações que não envolvam culpa, mas pelo contrário, envolvam sentimento de perda, de frustração. A pessoa passa por um episódio que tem esses sentimentos de frustração, de perda, de angústia, e de repente busca um prazer para compensar ou para equilibrar o sistema. É muito comum, né, aqui no nosso TG da Paz, pessoas terem recaído após uma grande decepção, uma grande perda, uma grande frustração, e naquele sentimento de angústia busca a substância para poder se aliviar, para poder ter algum prazer e compensar aquela dor existencial. Também acontece com outras situações, aquela pessoa que tem uma grande frustração, uma grande decepção na vida, as coisas não estão indo bem, e de repente pega um cartão de crédito, vai para o shopping, compra e sai dali realizada porque fez uma compensação. Na culpa isso acontece de forma oposta. A pessoa sente culpa, sente que, isso tudo é claro, sentimento, não é dados de realidade, é como a pessoa se sente, e esse sentimento precisa ser expresso, ele é válido, ele existe, ele é real, para que isso possa passar. Então ela sentindo esse sentimento, ela sentindo a culpa, sentindo a sensação de que vai ser punida, vai ser castigada, muitas vezes ela mesma se antecipa e faz alguma coisa para se sentir penalizada. Eu lembro de uma situação, uma das mais graves, a gente já compartilhou em outras situações, em outros momentos, de uma senhora que fez aborto, uma senhora crente, e havia feito aborto. E tinha lá suas razões, os seus motivos, fez num momento de desespero, mas depois que fez, ela começou a se sentir culpada e se sentindo uma grande pecadora, se sentindo suja, sentindo que Deus ia puni-la, ia castigá-la. Então essa mulher já começou a desenvolver uma vida triste, uma vida desanimada, uma vida amarga. Com o tempo ela casou e começou a fantasiar que se tivesse filhos, Deus ia tirar os filhos dela. Então ela tinha muito medo de engravidar, mas acabou engravidando. E esse fantasma continuou perseguindo na vida dessa mulher. Continuou aquela sensação de que vou ser castigado e com piores o castigo. Eu fui uma criminosa e Deus vai me punir de uma forma mais severa, que é tirando a pessoa que eu mais amo, que é meu filho. E ela começou, inclusive, a proteger demais esse filho, a ter uma relação com ele muito simbiótica, uma ligação muito profunda e protetora em excesso. Esse rapaz acabou desenvolvendo um quadro de transgressão, um quadro de dependência química, e ela sofria muito com o comportamento do filho, mas ao mesmo tempo ela se sentia penalizada, ela se sentia como se estivesse sendo castigada e que merecia aquele sofrimento. E havia um diálogo interno meio fantasioso na cabeça dessa mulher, dizendo: Deus, não faz nada com meu filho, porque eu já estou sofrendo. Eu que mereço esse sofrimento, eu que sou pecadora. Então ela buscava o sofrimento, claro, não queria o sofrimento, mas acabava buscando e o aceitando como forma de compensação pelaquilo que ela havia feito de errado. E é muito interessante que ela também tinha um mecanismo mental completamente oposto da racionalização. É muito comum as pessoas, quando têm um passado com coisas profundas e pesadas, coisas que nos assustam, né, de forma geral, homicídio, adultério, tentativa de suicídio, aborto e coisas do gênero, prostituição. É muito comum as pessoas, ao se converterem, ao passarem a ter uma vida religiosa, uma vida cristã, ou em qualquer outra religião, é muito comum elas falarem o seguinte: eu fazia isso quando eu ainda não era convertida, quando eu não era crente. Então elas, de certa forma, buscam um certo alívio nessa noção de que eu não sabia a verdade. Bom, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista teológico,
o pecado é pecado, o erro é erro, o crime é crime. É claro que cada um com as suas proporções, as suas devidas consequências, mas é uma só natureza de transgressão. E dizer que não sabia que aquilo era errado não exime a pessoa de culpa. Ela precisa responder diante do seu erro, da sua transgressão, dos seus atos. Então, quando a pessoa fala assim, eu não sabia que era tão errado, ou eu fazia porque eu não era crente, porque eu não conhecia a verdade, isso não justifica. Mas para a pessoa, no sentido psicológico, traz um certo alívio. É como se ela se justificasse. Essa mulher tinha uma ideia completamente contrária. Ela dizia para ela mesma, poxa, eu fiz errado e eu sabia que era errado. Eu era crente. Já fiz isso sendo crente, então ela se sentia mais culpada ainda. Então a compensação precisava ser muito maior. Muito mais ela buscava sofrimento. Ela tinha uma doença nos ossos, era diagnosticada com vários problemas nessa área de articulação e de ossos. E lembrava muito o versículo da Bíblia, quando Davi diz, salvo engano, no Salmo 34, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos. A racionalização é justamente ao contrário, é o que as pessoas costumam fazer. Eu era crente, não sabia. Isso é racionalização. A racionalização é tentar achar uma justificativa lógica, uma justificativa na razão da pessoa para poder tirar aquele sentimento. A racionalização ela não tem que ter a lógica de todas as pessoas, é a lógica interna da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa furta alguma coisa, né? Pegar aqui na QG da Paz, situação de muito furto. Então, o rapaz vai lá e furta um dinheirinho da avó, um dinheirinho da mãe, e começa a se sentir culpado. Isso é o normal, se sentir culpado pela coisa errada. Mas aí ele diz para ele mesmo, que nada, não vai fazer falta não, minha mãe está ganhando bem. Ou que nada, não tem problema não, porque ela ia gastar isso com o vizinho, ia gastar com minha irmã, que só fica pensando em beleza. Então ele justifica, na razão dele, aquele ato para não sentir culpa. É claro que essa culpa continua no sistema de forma disfarçada e vai fazer mal para a pessoa enquanto ela não admitir que tem culpa, confessar essa culpa e receber o devido perdão. Eu acho que é isso, né? Mecanismo de compensação e de racionalização. Quando a gente abre mão das defesas, a gente pode realmente olhar para o nosso erro, olhar para nossas transgressões, para o nosso pecado. Tenho um dado de realidade, eu realmente fiz mal a alguém, eu fiz mal a mim mesmo, o que eu preciso fazer? É confissão. E quando a gente confessa, há uma coisa chamada de catarse. A gente bota para fora aquilo que está estragado, aquilo que está podre, aquilo que está ruim. Confessa para alguém com a intenção de mudar, com a intenção de fazer diferente, com a intenção de crescer, com a intenção de não repetir. Esse ato nos leva ao crescimento. Pode até ser que a gente repita, mas toda vez que eu fizer isso, eu vou crescer um pouco mais até estar forte o suficiente para não repetir de novo aquela situação, não fazer de novo aquilo com o qual me fez tão mal. Por último, nesse mecanismo de compensação, muitas vezes a pessoa até se coloca numa situação de mágoa, de ser magoado, de ser vitimizado, porque tem muita dificuldade de lidar com culpa. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, porque se ela disser não, depois vai se sentir culpada. Ela diz sim, aí se sente magoada, se sente usada, se sente abusada, e aí vai continuar fazendo isso, porque o maior problema dela não é a questão da mágoa, mas da culpa. Então ela prefere ficar magoada, prefere lidar com a mágoa do que lidar com a culpa. E aí vai precisar aprender a lidar com essa culpa. Aprender que nós somos limitados, nós não podemos fazer tudo. Aprender que às vezes a culpa não é uma culpa real, é uma culpa falsa. Quando eu digo não para alguém por algo que eu não posso fazer, e eu me sinto acusado por mim mesmo, eu preciso dizer para mim mesmo de novo, não, isso não tem um dado de realidade, eu sou obrigado a atender a necessidade de todas as pessoas em detrimento da minha própria necessidade. Mas esse é assunto para as próximas aulas, vamos falarmos de relacionamento, vamos retomar isso e aprofundar. Até então, próximo abraço.